Algumas pessoas não acreditam em Deus, que pena. Dizem, não o vejo, não o percebo, não o sinto. Mas isso não quer dizer que Deus não existe. As pessoas podem até não acreditar, não sentir e não perceber, mas Deus é real. Nem tudo está revelado, mas o que está revelado na palavra é para nós. Nós podemos ver Deus de várias maneiras. Podemos perceber a presença e a manifestação de Deus na natureza, no mar, nas montanhas, no nascer e no pôr do sol, numa criança. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29, aquilo que está revelado é para nós, e o que não está revelado é para Deus. Agora, vamos nós pesquisar o que não está revelado? Não. Nós temos sim é que pesquisar o que Deus revelou, porque o que Deus revelou a respeito de si mesmo, Ele deseja que nós venhamos a conhecer, e é para o nosso bem. Efésios 4, 5 e 6, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isto é o que diz a palavra de Deus. Há um só Deus, e nós buscamos este Deus. Como é este Deus? Um dia Jesus, cansado de jornadear, parou junto a um poço, e vem uma samaritana, e com aquela mulher Jesus teve uma grande conversa e muito importante. E Jesus disse àquela mulher, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus fez a maior, a mais importante declaração do que é religião. Para muita gente, religião é o aproximar-se fisicamente de alguma igreja qualquer. Para Deus não. Para Deus, a verdadeira religião, grave isto por bondade, é o aproximar da alma ao Espírito de Deus. Deus, o grande Deus, o Criador de todas as coisas, Ele se revela a nós de um jeito muito especial. Ele se revela pela natureza. O Salmo 19:1 diz assim, que lindo é aquele Salmo. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus se revela na natureza. Essa é a revelação geral de Deus. Deus se revela na Bíblia, a revelação escrita. E em Apocalipse capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que é a revelação do próprio Deus, que passou ao seu Filho Jesus, e este passou ao anjo, o anjo passou a João, e João a nós, os seguidores. Mas Deus se revela também de um outro jeito, de uma maneira pessoal, através de seu Filho, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de Jesus. Mas Deus se revela também através de sonhos. Deus se revela através de visões, e Deus pode escolher uma outra maneira qualquer que Ele preferir para se revelar, a maneira mais conveniente. Mas o mais importante de tudo, meus amigos, é o relacionamento de Deus para conosco, é o relacionamento de Deus com o homem. A Bíblia mostra Deus, em 1 João, no capítulo 3 e no verso 1, como um pai. Deus é um pai. É um pai que está sempre disposto a nos abraçar, nos acudir. Em sua oração, a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Ele não ensinou a chamar a Deus de juiz, implacável, tirano. Ele nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Davi, o grande rei e também salmista, ele olhava para Deus e ele fez algumas declarações lindas sobre Deus. Ele disse no Salmo 40, o Senhor me ouviu quando clamei. Deus é um Pai que ouve. O Senhor tirou a minha culpa, ele diz. O Senhor colocou nos meus lábios um cântico. Observe que Deus, Ele cuida de nós. Ele tira a culpa, Ele nos ouve. E por mais difícil que possa ser a nossa vida aqui neste mundo, aqui na terra, Deus coloca em nosso coração e em nossos lábios um novo cântico, um canto de louvor e de gratidão. Esse é o Deus que a Bíblia mostra para você e para mim.
Agora eu queria compartilhar com você algumas ideias sobre este Deus, mas não são ideias minhas próprias, são ideias da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: cremos num só Deus. Nós cremos num só Deus, e esse Deus é revelado em 3 pessoas, e estas pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus, o nosso Senhor, estava para subir para o encontro do Pai, logo depois de seu sofrimento, de sua morte, de sua ressurreição, ele deixou com os discípulos uma missão. Ele deixou uma orientação com relação ao trabalho. E ele disse aos discípulos: ide, portanto, e pregai, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus mencionou estas 3 pessoas que são, na íntegra e na essência, a revelação de Deus. Quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus criador. Eu vejo um Deus que criou todas as coisas no princípio. Eu vejo um Deus que é dono de todas as coisas, que cuida de cada detalhe. E a Bíblia dá estas informações em Isaías, em Hebreus, no Gênesis. Deus é o Criador. Mas onde está Deus? Bem, a Bíblia diz que Ele mora no céu, e Ele próprio diz: habito no alto e sublime lugar, mas eu habito também no coração do contrito. É um Deus que, conforme disse o Senhor Jesus, é Espírito, mas não é só Espírito, é um ser pessoal, não é um vento, não é uma força, pode ser tudo isso, mas é uma pessoa que ama, que sente, que chora, e que esta pessoa está sempre disposta a fazer alguma coisa para ajudar aos seus filhos aqui neste mundo. Deus é eterno, diz a palavra do Senhor. Deus é imutável, e Ele é tantas coisas que nós nem conseguimos tempo suficiente para dizer. Ele é perfeito, Ele é sábio. Deus é todas essas coisas, é santo, e é verdadeiramente Deus. Deus de verdade, não é um pedaço de pedra, um pedaço de lata, um pedaço de ouro, mas é um ser misericordioso. Sempre que você precisar de alguém, procure Deus, porque esse Deus, Ele nos consola nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. É Ele quem supre todas as faltas que temos na nossa vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Deus conhece todas as suas necessidades, e Ele diz que através da sua riqueza em Cristo Jesus, Ele vai suprir todas essas necessidades. Que Deus maravilhoso! E aí, depois de você ouvir essas coisas todas, você me pergunta assim: bom, o que é que eu devo fazer? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, todos nós, você e eu, é respeitar o nome de Deus. Porque Deus disse para que o seu nome não fosse tomado em vão. Temos que respeitar o nome de Deus. Deus é soberano. Nós temos que obedecer a este Deus. E quando todas as coisas ficarem difíceis, lembrem-se do que disse o apóstolo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que mais eu devo fazer? Eu devo colocar esse Deus em primeiro lugar. Você tem colocado a Deus em primeiro lugar na sua vida? Em Mateus 6,33, Jesus disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É tempo, alto tempo, de colocarmos as coisas espirituais em primeiro lugar, colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. É tempo de nós entregarmos a Deus o nosso coração. É tempo de amarmos a Deus de todo o coração. Lembram-se da história daquele jovem que se aproximou de Jesus? Ele perguntou sobre os mandamentos, e logo depois um outro homem importante se aproximou de Jesus e perguntou do grande mandamento, e Jesus dividiu toda a lei em 2 mandamentos. E o primeiro e mais importante, segundo as palavras de Jesus, não são minhas, é amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus sobre todas as coisas?
Se você ainda não deu o primeiro lugar na sua vida para Deus, eu gostaria de convidar você para olhar o Calvário. Não dá para resistir àquele amor, o amor do Calvário. Pense na história de Jesus. Deixou tudo lá na glória, deixou o seu lar e veio aqui a este mundo escuro, sombrio, para mostrar que Deus é amor. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho, Filho único. O que Deus tinha e tem de mais precioso, Ele nos deu. Para quê? Para que, crendo nele, em seu sacrifício de amor, nós tenhamos a vida eterna. Amigos, muito em breve Jesus virá e nos levará para a eternidade. E sabem por que Jesus virá? Ele virá para cumprir a promessa que Deus, o Pai, fez aqui neste verso que nós acabamos de falar. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acredita em Deus agora? Mas se ainda não acredita, olha para Jesus sendo chicoteado, levando 39 chibatadas. E a cada chibatada, o sangue quente escorre do seu lombo e do seu peito. Terminadas as chibatadas, colocam-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, e ele sangra, ele carrega a cruz pesada, e lá no Calvário, ao ser pregado na cruz, com as suas carnes e os seus músculos tremendo, ele olha para a multidão, e aquela multidão nos representava. Nós todos, você e eu, estávamos representados lá. Ele olhou para nós, olhou para o Pai e disse: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse Deus de amor quer amar você, quer abraçar você, e mais, Ele quer enxugar dos seus olhos toda lágrima, e Ele quer dar a você um novo vislumbre da vida e da eternidade. Eu quero convidar você para abrir o coração para esse Deus. Um dia, esse amor vai transformar você, e você estará com Jesus na eternidade. Incline a sua cabeça. Pai querido, obrigado porque Tu és Deus, um Deus que se manifesta, cria, cuida e salva, um Deus que quer viver bem juntinho de cada um de nós, mais precisamente em nossa mente, em nosso coração. Pai, Tu que vês todas as coisas, estás vendo quantos filhos e quantas filhas estão abrindo agora o seu coração. E eu quero te pedir, Pai, que nenhum destes filhos e filhas vá para casa sem ter a certeza do Teu grande amor para com cada um de nós. Abraça-nos carinhosamente. E finalmente, quando Jesus aparecer, leva-nos para o Teu lar. Limpa de nossos olhos toda lágrima. Cura as feridas do nosso coração. Supre as nossas necessidades. Em Cristo Jesus. Amém.